Olá, boa noite. Boa noite. Papa recebe no Vaticano membros do capítulo geral de 3 congregações religiosas. No encontro, o Santo Padre cita a evangelização e pede tolerância zero na questão de abusos sexuais. Em Portugal, a preocupação das autoridades com as queimadas que devastaram vegetações. Estados Unidos e Israel assinam declaração nuclear conjunta. Pagamento do Auxílio Brasil no valor de R$ 600 deve começar a partir de agosto. Congresso derruba vetos e retoma compensações a estados por teto de ICMS. Proibido no Brasil, cigarro eletrônico causa dependência e traz sérios riscos à saúde. Bombeiros finalizam combate a incêndio em São Paulo e prédio será demolido. Com mais de 15 mil exemplares, biblioteca digital gratuita é lançada em São Paulo. Igreja celebra São Camilo de Leles, padroeiro da saúde. Na reportagem sobre Monte Verde, o prato típico da culinária local. E a programação especial do PHN 2022. O Canção Nova Notícias está começando. O Papa Francisco quebrou o jejum de audiências neste mês de julho ao receber nesta quinta-feira os membros do capítulo geral de 3 congregações religiosas. O Santo Padre indicou a evangelização como critério essencial do discernimento e recomendou tolerância zero na questão dos abusos sexuais. Nesta manhã, o Santo Padre recebeu as ordens basiliana de São Josafá, da Mãe de Deus e da Congregação da Missão por ocasião do capítulo geral de cada ordem. Francisco, ao decorrer do discurso, centrou-se no tema da experiência capitular. Segundo o pontífice, este é um momento para discernimento da comunidade, que com a ajuda do Espírito Santo busca viver a fidelidade ao carisma e disse: se não houver espírito num capítulo, fechem as portas e vão para casa. Ele deve ser o protagonista de um capítulo. O pontífice, ao falar para os irmãos basilianos da Ucrânia, disse acompanhá-los como pode em sua dor e que diante de um dos maiores perigos neste momento, que é o de se esquecer o drama da Ucrânia, expressou sua proximidade de toda a igreja. O Santo Padre clamou a Deus compaixão pela congregação e pelo povo ucraniano, que possam sentir a presença. O Senhor está perto com o dom da paz. E antes de finalizar o seu discurso, Francisco alertou as 3 congregações sobre a realidade do abuso e pediu para que se lembrem tolerância zero para o abuso de menores ou pessoas incapacitadas. E finalizou pedindo que não escondam esta realidade, não tenham vergonha de denunciar, pois não se resolve isso com uma transferência. De Roma, Joyce Mesquita para o Canção Nova Notícias. E no verão português, a preocupação das autoridades é com as queimadas que se espalham pelo país. O governo lançou alertas à população para o rápido aumento dos focos de incêndio. Uma área verde com chácaras e sítios, equivalente a 2.500 campos de futebol, foi devastada e a população rapidamente retirada. Os incêndios que atingem diversas regiões de Portugal desde a quinta-feira, 7 de julho, obrigaram as autoridades a evacuar aldeias e já terão consumido cerca de 2.500 hectares, declarou o Departamento Nacional de Emergência e Proteção Civil. Há regiões em que as chamas assumiram proporções incontroláveis. Só os vizinhos e o meu marido é que conseguiram apagar à volta da casa. Não tivemos mais ninguém aqui. Só agora que está a chegar as avionetes e os bombeiros estão a chegar. A pessoa está atrapalhada a ver o fogo. Se entra na casa, um gajo fica desgraçado, não tem casa. Fica sem nada. O governo português solicitou a ajuda da Igreja Católica para conscientizar a população dos riscos que podem ser evitados. O objetivo é divulgar o programa de prevenção Portugal Chama, alertando para os incêndios rurais e para os comportamentos de risco da população. Daí que ser muito importante que os nossos sacerdotes, que estão tão próximos das comunidades, tão próximos das pessoas, possam ser elos de ligação, de agentes digamos, de uma pastoral de proteção civil, se assim podemos falar, de fazermos aquilo que depende de cada um de nós. A larga maioria dos incêndios pode ser evitada. Mais de 98% dos incêndios têm origem humana, sendo que mais de 50% são resultados de fogueiras, queimas e queimadas mal realizadas, destaca. Ora, o que depende de mim é fazer todos os possíveis por não ter nenhum gesto
que vá provocar um incêndio. A falta de chuva e as altas temperaturas tornam ainda mais desafiador o trabalho dos bombeiros. Cerca de 3.500 agentes foram destacados para as operações. 1.075 viaturas e 22 aviões fazem parte do trabalho de emergência. O Corpo de Bombeiros e a Proteção Civil pede que a população ajude a identificar os focos de incêndio e use o telefone de emergência, o 112. No inverno, o clima fica mais propício para incêndios, por isso é preciso tomar cuidado. Vamos conferir agora a previsão do tempo para todo o Brasil. Ao falar em tempo seco, o Centro-Oeste segue apresentando baixa umidade do ar, entre 12% em quase toda a região e 15% também no norte do Mato Grosso. E ontem à noite, o canal do YouTube Clima ao Vivo fez um flagrante especial do nascer e pôr da lua em Brasília, um belíssimo espetáculo. E aqui no Sudeste, a frente fria se afastou da região e o tempo voltou a ficar firme. Mas em áreas do Rio de Janeiro e no litoral de São Paulo, ainda pode haver a presença de nuvens. À tarde, as temperaturas sobem, máxima de 27 graus em São Paulo e 30 no Rio de Janeiro, com tempo seco. Aqui na região do Vale do Paraíba, as madrugadas estarão mais frias, porém no decorrer do dia, o tempo esquenta e as máximas atingem os 26 graus em São José dos Campos, 28 graus em Aparecida e também aqui em Cachoeira Paulista. Bom, enquanto por aqui as temperaturas sobem, no sul o tempo segue mais fresco, máxima de 21 graus em Porto Alegre. Previsão de chuva e rajadas de vento no Rio Grande do Sul devido ao avanço de uma nova frente fria pelo estado. Lá no topo do mapa chove nesta área em azul. No norte, chuva mais intensa em Macapá, Boa Vista e Manaus. Já no nordeste, a chuva volta a se intensificar na região litorânea. E fica o alerta para risco de transtornos aos moradores da costa leste da região, viu, Reinaldo? Ok, então, olha, o alerta está dado, hein? A gente muda de assunto para falar da comunidade Canção Nova que está em festa. Os padres Adriano Zandoná e Bruno Costa foram escolhidos pelo Vaticano para a divulgação de uma pesquisa do Sínodo dos Bispos em suas redes sociais. Nessa primeira reportagem de Emerson Tersigni e Messias Junqueira, vamos conhecer mais sobre a forma que Padre Adriano recebeu essa novidade. A palavra sínodo significa caminhar juntos. Este é o desejo do Papa Francisco para a Igreja Católica. Para que todos consigam ser ouvidos, padres de todo o mundo foram escolhidos pelo Pontífice para dar ainda mais voz ao povo de Deus. Um deles é o Padre Adriano Zandoná. É claro que a conexão de fé virtual não substitui a conexão presencial nas paróquias, nos sacramentos em si, mas muitas pessoas nessa vida corrida estão sendo alimentadas pela fé, na fé, através dos seus celulares. Nas redes sociais, Padre Adriano acumula 3 milhões de seguidores. O número expressivo comprova que cristãos e não cristãos habitam o continente digital que é a internet. Ocasião perfeita para que todos sejam alcançados pelo amor de Deus. A igreja já entendeu, já está dando um passo, se adiantando a essa realidade, porque de fato há uma multidão aí que precisa ser alcançada, pessoas, como você bem disse, que não são cristãs, que não fizeram uma experiência na igreja, mas que através das redes sociais serão conduzidas à igreja, a um retiro, para de fato fazer as pessoas terem um encontro pessoal com Jesus Cristo. Estamos diante de uma oportunidade grandiosa. A igreja quer escutar cada um de nós e saber o que deve ser feito para que possamos caminhar juntos conforme pede o Sínodo. Para isso, basta acessar uma das redes sociais do Padre Adriano Zandoná. Eu, por exemplo, vou escolher o Instagram. Clique neste link da bio e em seguida você será redirecionado a uma página em espanhol, onde você precisa informar somente seu e-mail, criar uma senha e depois aceitar os termos de uso clicando nesta caixinha. Feito isto, abra o seu e-mail, confirme seu cadastro e comece a responder as perguntas do Papa. Todas as questões estão em português e são bem fáceis. O Papa Paulo VI dizia, número 44, que a igreja seria culpada diante de Deus se não usasse os meios de comunicação. O Padre Jonas me disse, Padre Adriano, o mesmo se reflete hoje nas redes sociais. Nós seremos culpados diante do Senhor se não usarmos esses meios fantásticos para alcançar mais pessoas. Meios que a igreja já nos deu. Então, eu como padre preciso usar, a igreja precisa usar. Não é só questão de estar conectado, de ser moderno, é questão de salvação de almas, de evangelização, de alcançar uma multidão que está já nesse continente digital.
Estamos de volta com notícias internacionais. Em visita à Terra Santa, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, assinou hoje um compromisso conjunto sobre armas nucleares. O presidente americano e o primeiro-ministro israelense Yair Lapid assinaram um acordo conjunto nesta quinta-feira, comprometendo-se a impedir que o Irã adquira armas nucleares. Biden enfrenta uma batalha para convencer o Irã a voltar ao acordo nuclear que Donald Trump abandonou em 2018. O Irã nega que busque armas nucleares, dizendo usar o enriquecimento de urânio para fins exclusivamente pacíficos. Biden classificou o diálogo até aqui como um bom começo e disse esperar que, com a graça de Deus, esse relacionamento seja longo, com conversa franca sobre os problemas e as oportunidades enfrentadas, principalmente no Oriente Médio. Já o primeiro-ministro israelita Yair Lapid ressaltou que conversaram sobre a viagem de Biden à Arábia Saudita e sobre o que chamou de ameaça iraniana, temor que não atinge apenas Israel, mas o mundo. E discutimos várias questões nas quais continuaremos a trabalhar. Ontem, o primeiro dia da viagem, o presidente americano visitou um novo sistema de defesa aérea israelense. Biden também esteve no Centro de Memória do Holocausto, Yad Vashem, em Jerusalém, onde prestou uma homenagem. E participou ainda de uma reunião, ocasião em que se encontrou com 2 sobreviventes do Holocausto. His kneeling in front of them was historic, I think. Dani Dayan, responsável pelo museu, destacou que a visita seria cerimonial, mas tornou-se profunda com a presença de 2 sobreviventes do Holocausto. Foi histórico e extremamente profundo. Biden se encontrará com líderes da Cisjordânia na sexta-feira e conversará com líderes da Arábia Saudita e outros aliados do Golfo em Jeddah no sábado. Ainda no cenário internacional, movimento político no governo italiano. A esperada renúncia do primeiro-ministro do país se concretizou nesta quinta-feira. A renúncia acontece após várias tentativas de criar uma nova coalizão de governo. De acordo com o gabinete ministerial, a coalizão Unidade Nacional, que apoiou o governo Draghi, não existe mais. Isso significa que não há condições de continuar o trabalho proposto. O governo já havia sobrevivido a votos de desconfiança, tanto no meio político quanto da sociedade em geral. Mas o principal aliado de coalizão, o Movimento 5 Estrelas, se absteve da votação que garantia apoio ao primeiro-ministro. Momentos antes, Draghi anunciou que o governo não poderia continuar sem o apoio do movimento. De Roma, Joyce Mesquita para o Canção Nova Notícias. Atualizando a informação, o presidente italiano Sergio Mattarella rejeitou a renúncia de Mário Draghi e pediu que ele se dirija ao parlamento para obter uma imagem clara da situação política. E agora a gente volta para o Brasil. O Congresso Nacional derrubou os vetos às compensações a estados que perderem a arrecadação com o teto do ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Com a derrubada, os governadores terão abatimento do equivalente a parcelas das dívidas e não mais no total devido. O presidente Jair Bolsonaro está no Congresso Nacional, onde acompanhou a sessão de promulgação da PEC do estado de emergência. Mais cedo, a Câmara promulgou a proposta. Os beneficiários do programa Auxílio Brasil vão receber o valor de R$ 600 até dezembro deste ano. Por isso, nós vamos a Brasília saber mais sobre esse reajuste com Liana Nunes. Boa noite, Liana. Olá, boa noite, Reinaldo, Yara e a todos que nos acompanham. Então, depois da aprovação da PEC do estado de emergência, o governo federal já promove os ajustes necessários para o uso do orçamento aprovado. A expectativa é que no próximo mês o valor do Auxílio Brasil já seja alterado. A proposta de emenda à Constituição de número 15 de 2022 foi promulgada hoje pela Câmara dos Deputados. O texto aprovado prevê que o governo federal possa usar 41 bilhões de reais até o final deste ano para aumentar o valor de benefícios sociais, conceder ajuda financeira aos caminhoneiros e taxistas, além de ampliar a compra de alimentos para pessoas de baixa renda e a diminuição de tributos do etanol. Diferente do que muita gente está dizendo, ele está sendo embasado em 41 bilhões de 65 de superávit entre
os dividendos da Petrobras e a venda da Eletrobras, que perfazia um total de 65 bilhões. Portanto, não há furo de teto de gastos, essa receita é prevista, a PEC tem prazo de validade, ninguém está cometendo nenhum tipo de estelionato. De acordo com o Ministério da Cidadania, o pagamento do Auxílio Brasil no valor de R$ 600 deve acontecer já no mês de agosto. Na primeira semana de julho, o governo federal iniciou o processo de troca de cartões do benefício para que fosse também usado na função débito. A distribuição está sendo feita de forma gradual. A prioridade é para famílias que recebem o benefício na modalidade Poupança Social Digital e tiveram o benefício concedido a partir de novembro de 2021. Quem ainda não recebeu o novo cartão continua usando o que já está em mãos. E ainda falando em Auxílio Brasil, o governo federal prorrogou o prazo para atualização de dados das famílias beneficiárias. A atualização cadastral agora pode ser feita até o dia 14 de outubro. As regras foram publicadas no Diário Oficial da União de hoje. De acordo com o Ministério da Cidadania, 8 milhões de famílias estão com processos em andamento para revisão e averiguação cadastral. A regularização do cadastro é necessária para evitar o corte da inscrição no programa Auxílio Brasil e Tarifa Social de Energia Elétrica. A atualização dos dados pode ser feita em um centro de referência de assistência social, o CRAS, ou em um posto de atendimento do Cadastro Único em sua cidade. E hoje a igreja celebra São Camilo de Leles, fundador da Ordem Camiliana, ou também Ordem dos Ministros dos Enfermos e padroeiro dos doentes, profissionais da saúde e de todos os hospitais. Aqui em Brasília, nossa equipe foi a uma paróquia dedicada ao santo para saber um pouco mais do exemplo de amor dos religiosos aos enfermos. São Camilo de Leles nasceu na Itália e, tocado pelo Espírito Santo, dedicou toda a vida ao cuidado aos enfermos. É o patrono dos hospitais. E aqui no Brasil, a Ordem dos Camilianos completa em setembro 100 anos de existência. Mas essa dedicação aos enfermos, às pessoas que mais precisam, já dura mais de 400 anos. E para falar desse carisma, desse cuidado, nós viemos até a paróquia São Camilo de Leles, aqui em Brasília, para conversar com o pároco, o padre José Maria, que vai falar para a gente desse cuidado, desse trabalho tão bonito que é realizado pelos camilianos aqui no Brasil, né? São Camilo de Leles é um exemplo para todos nós. Ele viveu uma vida boêmia, levada ao jogo, a uma vida desregrada. Mas, como ele mesmo dizia, uma doença apareceu, foi uma ferida na perna. E essa ferida foi a mão de Deus que o guiou para que ele resgatasse a sua vida cristã, a sua vocação à santidade. Então, depois desse tratamento no hospital, São Camilo voltou o seu olhar, o seu cuidado, o seu coração para todos os doentes. Com isso, atraiu para ele alguns jovens que se interessaram também para esse trabalho e foram esses jovens que deram origem à Ordem dos Ministros dos Enfermos, conhecida como camilianos, que hoje é espalhada nos 5 continentes, desenvolvendo esse carisma do cuidado para com os enfermos. E isso é uma alegria para todos nós, porque sabemos que o carisma, depois de mais de 400 anos, continua vivo e atuante na igreja e no mundo. Obrigado, padre. E a gente fica aqui com esse exemplo de santidade, de bondade de São Camilo e dos camilianos. Francisco Coelho para o Canção Nova Notícias. Finalmente, os bombeiros conseguiram acabar com o incêndio no centro de São Paulo. É para lá que nós vamos agora conversar com o Rodrigo Luiz, que atualiza as informações. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Yara Naíris, boa noite ao Reinaldo e boa noite a todos que acompanham o Canção Nova Notícias neste momento. Finalmente, após mais de 63 horas de trabalho, o Corpo de Bombeiros anunciou o fim dos trabalhos de combate às chamas na região da Rua 25 de Março, centro da cidade. O prédio mais atingido vai ser demolido. De acordo com a Prefeitura da capital paulista, a demolição foi decidida de maneira amigável. Os trabalhos devem ser feitos lentamente de forma externa.
Agora, um alerta: o Brasil está entre 32 países em que a venda de cigarro eletrônico é proibida. Em outras partes do mundo, onde o produto é liberado, autoridades de saúde avaliam recuar da decisão, devido ao elevado consumo entre jovens e os riscos à saúde. Nos últimos 4 anos, o consumo dos mais variados tipos de cigarro eletrônico disparou em boa parte do mundo. Nos países integrantes da União Europeia, as vendas desses dispositivos eletrônicos aumentaram 2.000% desde 2018. Itália, Grécia, Polônia, Croácia e República Tcheca registraram um aumento de quase 1.000%. Na França, subiu 406%, Portugal, 180% e Países Baixos, 153%. Nos Estados Unidos, a Agência de Saúde autorizou o consumo de 3 marcas desse tipo de produto em outubro do ano passado. De lá para cá, outros 6 milhões de pedidos foram apresentados. No fim de junho, a agência norte-americana baniu a venda de uma das marcas por avaliar riscos à saúde de 2 milhões de adolescentes que fumavam cigarros eletrônicos. A União Europeia também estuda o banimento desse tipo de produto. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 79 países liberaram a venda de cigarro eletrônico com maior ou menor grau de restrição. No Brasil, a venda, importação e propaganda desse tipo de produto está proibida desde 2009. E na semana passada, a Anvisa manteve essa proibição, por avaliar que não há estudos suficientes sobre os efeitos no organismo e por considerar que o cigarro eletrônico possui substâncias prejudiciais à saúde. No cigarro eletrônico foram encontradas cerca de 80 substâncias, dentre elas o ácido benzoico, que exposto a temperaturas elevadas gera benzeno, um hidrocarboneto que causa câncer. Além dela, tem alta concentração de sais de nicotina, que disfarçam o sabor tradicional do tabaco. Ao inalar este vapor, gera um dano à célula, ao tecido pulmonar. Nós estamos falando de doenças cardiovasculares, especialmente doenças respiratórias, pois nós temos que conscientizar essa população para que assim tenhamos menos adultos doentes e mais pessoas sadias. Bom, agora outro assunto: tecnologia e educação. Quem mora no estado de São Paulo agora pode ter uma biblioteca na palma da mão. O aplicativo lançado pelo governo traz mais de 15 mil títulos online e de graça. Apaixonada por leitura, a Natália chega a ler até 100 livros por ano, incluindo os digitais. Por isso, não escondeu a felicidade quando soube que poderia acessá-los por meio desse aplicativo. Eu fui emprestando o livro, achei muito interessante. E eu gosto muito de livro digital também por causa da praticidade, né? Dá para levar para qualquer lugar, não vai amassar e nada, é levinho, dá para ler no celular enquanto você espera, né? Lançado em junho deste ano pelo estado de São Paulo, o aplicativo Biblion permite empréstimos de livros para leitura online. Basta fazer o cadastro de graça, escolher e baixar o título e devolver o livro na própria plataforma, em até 15 dias. A plataforma é divertida, é estimulante, tem podcasts, tem clube de leitura, tem estatísticas para você acompanhar o quanto leu. Para o público, é uma ação gratuita. E as bibliotecas do estado também ganham esses ares de tecnologia. Nessa daqui, a Biblioteca de São Paulo, no Parque da Juventude, é possível somente com um cadastro utilizar os computadores. Já é uma espécie de biblioteca digital, é um ambiente físico onde as pessoas têm tablets e podem acessar um universo muito significativo de títulos. Esse tipo de tecnologia na leitura faz a Natália ler cada vez mais. Para ela, foi a possibilidade de discutir sobre as histórias e poder divulgar dicas de leituras em sua página na rede social que a estimulou a amar os livros. Para aumentar o vocabulário, para conhecer novas histórias, a atenção das pessoas também. É um lazer ali, né? Você viaja para outros mundos, é muito interessante.
Bom, com essas informações, a gente se despede daqui, da cidade de São Paulo, eleita pela revista Time entre os melhores destinos do mundo para visitar, elogiada pela qualidade gastronômica e por investir em sustentabilidade. São Paulo foi a única cidade brasileira a aparecer no ranking. Estamos de volta para apresentar a quarta reportagem da série sobre o inverno em Monte Verde, Minas Gerais. Vamos conhecer um dos pratos típicos da região, de dar água na boca. Do salão, podemos ver o Roland tirando do forno o famoso Apfelstrudel. Mas aqui, além do strudel com recheio de maçã, outras opções também são servidas, inclusive salgadas. O Strudel Halls não é um restaurante. Aqui o Roland recebe as pessoas na casa em que frequentou desde a infância com a família. Por isso, uma conversa sobre sua história e as tradições é obrigatória. Como todo turismo de imersão, de experiência, é preciso participar de tudo o que é proposto aqui em Monte Verde para que todos os momentos sejam inesquecíveis. E um deles, e parte dessa cidade acolhedora, é estar dentro da história da casa das pessoas que nos recebem. E uma dessas pessoas, o seu Ronald, que vai contar um pouco da tradição do distrito, da tradição da sua família e da tradição de um prato muito famoso em todo o mundo. Na verdade, o strudel é mais conhecido por Apfelstrudel, é o strudel de maçã. Faz parte dos encontros familiares em toda a Suíça, Áustria e Alemanha. Porque lá, naquelas épocas de 1900, não havia geladeira. Então, você tinha que fazer o doce. E o doce era uma maneira de você conservar. A família dele, inclusive, chegou nos anos 1960 à região. E entre um strudel e outro, a pequena vila foi crescendo e contando e criando histórias. Para nós era uma aventura Monte Verde. Quando éramos criança aqui, a gente vinha, os outros amigos iam para o Guarujá, a gente vinha para Monte Verde, mas tudo bem. E até meus 16 anos eu vinha passar sempre as férias aqui. Monte Verde pode sim se orgulhar de ser o receptivo, agora reconhecido finalmente. As histórias e a culinária ajudam a manter essa tradição, né? Amanhã vamos conhecer um pouco mais sobre a força da gastronomia em Monte Verde, com chocolates e uma geleia artesanal que segue fielmente as origens europeias. E aqui na comunidade Canção Nova, em Cachoeira Paulista, estamos vivendo dias de musicalidade, oração e unção. A Juventude PHN marca presença em peso na chácara de Santa Cruz, sabia, Reinaldo? Pois é, para mostrar toda essa alegria jovem, escalamos nosso web repórter Ronald Oliveira, que estará nesses dias contando de forma descontraída como se vive o PHN, o Por Hoje Não Vou Pecar. De graça, é tempo de festa, é tempo de esperança e santidade. Sim, estamos no PHN, por hoje não ao pecado, por hoje sim à vida. E aqui em Cachoeira Paulista, muitos jovens já chegaram, na certeza de que o final de semana está chegando e uma multidão também está vindo. Mas vamos ver o depoimento do primeiro dia? É o primeiro dia do PHN, eu estou muito contente nesse encontro. Eu espero que Deus derrame muitas graças e bênçãos no que eu vim buscar, mas a experiência está sendo inesquecível. E eu acho que esse PHN de 2022 em especial é um momento da gente escutar Deus para realmente transformar nossas vidas em busca da santidade, para que a nossa juventude possa transformar o nosso país, o nosso mundo, e a gente possa levar a santidade para as pessoas. É uma felicidade imensa, eu estava precisando muito, né, depois de tudo isso, da pandemia, e conseguir vir para o PHN, que era um sonho que eu tinha, e quero levar a paz que Cachoeira Paulista e a Canção Nova tem, né, para minha cidade, para Patos na Paraíba e todo o Nordeste.
Isso aí é só o começo de tudo aquilo que está por vir. Amanhã tem mais e a gente se encontra. Tchau! Que bacana, hein? O PHN já começou na Canção Nova e você está convidado a participar da programação especial preparada para contribuir com a espiritualidade de tanta gente. Informações com Emerson Tersigni. A quinta-feira na Canção Nova costuma ser especial por ser um dia de adoração eucarística. E nesta semana, pelo acampamento PHN, que já começou aqui em Cachoeira Paulista. Hoje no Rincão tivemos a adoração ao Santíssimo Sacramento, conduzida pela Fraternidade João Paulo II, e duas pregações, uma voltada para o tema Santidade, com Peter de Laura, e outra a respeito de Pedro, primeiro Papa e grande pescador de homens da nossa igreja, com o Vitor Leal. No Santuário do Pai das Misericórdias, Padre Edilberto, aqui da Canção Nova, presidiu a Santa Missa para os peregrinos que vieram de todo o Brasil para participar do PHN. Mas ainda não acabou. A noite será de muita música aqui na Chácara de Santa Cruz, com shows de Cassiano Meirelles às 9 e Juninho Casimiro às 11 da noite. Te buscar, meu Senhor, te buscar, meu Senhor. Todos eles terão a transmissão do sistema Canção Nova de comunicação. A programação completa do PHN você confere em nosso site eventos.cançãonova.com. Programe-se e venha participar conosco. De Cachoeira Paulista, Emerson Tersigni para o Canção Nova Notícias. E o clima está bem animado por aqui. Daqui a pouco, às 9 horas, começam os shows do PHN ao vivo. O primeiro a entrar no palco é Cassiano Meirelles. Às 10h30 tem os bastidores do evento com o Tiago Marcon. E depois, às 11 horas, show com o Juninho Casimiro. Antes dos shows, tem a Santa Missa direto de Brasília. Uma ótima noite a você. E para já entrar no clima dos shows de logo mais, nós deixamos você com um pouco de Juninho Casimiro. Boa noite e até amanhã. Que me rouba de ti, Jesus.